Resenheiro de plantão, mais um vídeo do canal Resenheiros aqui para você, neste sábado, no caso sábado, nós que estamos gravando, né? Sábado, 5h30 da tarde, um céu azul aqui na Baixada Santista, não sei como está lá em São Paulo, terra de Igor Chaves, que está com esta camisa maravilhosa do Queen. Hoje estou com a camisa do Esquadrão, um time que aconteceu, que jogou bons campeonatos de futebol. Não combinei de vir com a Bianca, tá? A mesma cor, não foi combinado, só para vocês saberem. Mas estamos aqui hoje para falar de futebol feminino. Sim, porque as mulheres devem e precisam estar aqui no nosso papo, porque o resenheiro é livre. Aqui a resenha é solta. Vamos então saudar Bianca. Seja bem-vinda a este humilde canal do YouTube. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem, estou muito feliz, tomara que seja um bate-papo bem especial, e obrigada também por estar cedendo esse espaço aí para falar sobre o futebol feminino, que merece. Sim, claro. Igor Chaves, com esta camisa da maior banda que este planeta já viu? Não sei, deixe nos comentários. Tudo bem com você? Estou bem, uma boa noite, bom dia ou boa tarde a todos, né? Não sabemos que hora que você irá assistir. Respondendo sua pergunta, aqui em São Paulo, terra da garoa, e nesse momento está garoando. Eu amo a minha selva de pedra. Nossa, era tudo que eu queria, uma garoa, porque tá muito calor aqui, meu Deus. Gente, mas sem mais delongas, aqui não é igual ao futebol, que precisa esperar os primeiros 15 minutos para fazer um ataque, né? Aquele começo de análise. Aqui já é mais rápido, assim como o futebol de salão ou futsal. Bianca, começo então fazendo a seguinte pergunta para você. Não é de hoje que o futebol feminino vem evoluindo cada vez mais. Hoje, inclusive no Resenha Paulista, né? Se você não segue, @Resenha Paulista, siga lá. A Bianca representa o Rainhas do Drible. Também siga a página, assim, que tem conteúdo maravilhoso e tem um número de seguidores que um dia iremos chegar, certo? Mas, Bianca, o futebol feminino tem ganhado um espaço, assim, muito grande na mídia, graças a Deus. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa evolução do futebol feminino, como que você vê tudo isso, o impacto disso na sociedade, e a lembrança mais recente que eu tenho de seleção, que nós vamos entrar nesse assunto, foi a derrota para a França, a doída derrota para a França na Copa do Mundo, que o Brasil jogou muito, mas, na minha opinião, tem um motivo, a goleira da seleção falhou, né, a Bárbara, se não me falha a memória, falhou ali, o Brasil podia ter passado e ido para a disputa do título, mas esse é um assunto para mais para frente. Passa um panorama rapidinho para a gente de como você está vendo essa evolução do futebol feminino. O futebol feminino, ele teve até uma frase que eu fiquei muito chateada do nosso presidente, uma das, né? Ele falou que o futebol feminino ele não era realidade. Teve uma questão do Enem que deu maior confusão sobre isso, e eu fiquei assim muito chateada porque ele é uma realidade, sim. Pode ser uma dura realidade, pode ser uma realidade diferente do que a gente está acostumado a ver quando o assunto é futebol. Mas ele virou, sim, uma realidade, principalmente depois da Copa do Mundo, né, de 2019. Muita coisa mudou, e quando eu digo de mudança, eu digo mudança de postura de clube aqui no Brasil. E mudança de postura que eu falo é de hoje a gente está vendo investimento com contratações, Palmeiras, Santos, investimento também de colocar à frente pessoas que realmente querem cuidar do futebol feminino. Então, a partir do momento também, né, que teve aquela obrigatoriedade dos clubes brasileiros para poder participar da Libertadores, teriam que ter um time de futebol feminino. Então, tudo isso foi mudando. E ano passado também, no final do ano, a gente teve troca de gestões na CBF, né, novos cargos com a Aline, com a Duda. Então, eu acho que uma das coisas que fez uma das coisas que está fazendo com que o futebol feminino ele esteja nessa evolução, seja mudando de realidade, é terem colocado à frente pessoas que realmente querem trabalhar a favor da categoria feminina aqui no nosso país. Então, e uma outra coisa também que eu acho que está vindo de encontro é o crescimento da mulher no esporte, né? Porque hoje a gente está vendo aí mulheres narrando, comentando, reportando cada vez mais em grandes mídias, e o futebol feminino aparecendo junto, né? Porque, por exemplo, recentemente a Globo já divulgou
que quando começar o Brasileiro Feminino desse ano, eles vão transmitir aos domingos, então já vai ter uma Globo, uma Band. E o que foi legal também é que a Band fez um comercial falando que quem não é vira-casaca vai assistir o Brasileiro Feminino na Band, que a Band já vem há um tempo, né, passando. Então tá sendo, assim, um momento muito legal. E o que isso reflete na sociedade, né? Eu acho que esse é o ponto mais difícil, porque a gente ainda vive em uma sociedade que, por mais que a gente mostre números de audiência, por mais que veja a goleira fazendo defesas lindas, jogadas bonitas, a gente ainda vive numa sociedade que parece que insiste em querer ficar dentro daquela bolha preconceituosa e não sair de jeito nenhum. Então, eu acho que esse ainda é o ponto mais difícil, é lidar com a sociedade machista e preconceituosa que a gente convive, né? Então, mas claro que quanto mais divulgação tiver, quanto mais pessoas falando sobre, eu acho que uma hora ou outra essas opiniões, esse tipo de visão vai mudando em relação ao futebol feminino. Você trouxe, eu acho que, eu vou passar a bola para o Igor rapidinho, passar a bola para o Igor fazer a segunda pergunta, mas você trouxe um ponto interessante, não só para o futebol feminino, viu, Bianca? O futebol brasileiro, ele vive uma crise hoje em todos os aspectos. Se não temos a pior arbitragem do mundo, temos a segunda pior, porque hoje as pessoas que dirigem o nosso futebol, o Igor sabe, toda o vídeo do Resenha, nós fazemos uma menção honrosa a duas entidades, né, Igão? A quem nós fazemos a menção honrosa? CBF e Conmebol. Nossos amores todinhos, né? Fazemos aqui menção de que amamos a nossa Confederação Brasileira de Futebol e amamos em dobro a Conmebol, porque assim eles jogaram bola, os dirigentes jogaram bola quando eram criança, fizeram ali o gol caixote, então eles entendem perfeitamente de futebol. E eu acho que essa é a receita para o nosso futebol voltasse aquele futebol do quadrado mágico, né? Copa de 2006, voltasse aquele futebol, quem sabe, de 94, ou quiçá de 82, a Copa que não ganhamos, porque a Itália, infelizmente, era melhor, foi melhor, pelo menos, naquela partida, mas a receita para o futebol dar certo, novamente, é exatamente essa, é ter pessoas comprometidas com o sucesso do nosso esporte. Porque se a gente fala sempre isso, é porque nós amamos o futebol, gente. Respiramos futebol 24 horas por dia, ou um pouquinho menos, mas respiramos. Então, a Bianca está coberta de razão. Igor Chaves, você pode fazer a sua pergunta? Só dando uma continuidade, né, no que a Bianca estava falando sobre jornalistas femininas mais presentes. Recentemente no Sport TV tivemos a Renata Medeiros, se eu não me engano, narrando o jogo do Botafogo, algo que a gente nunca iria imaginar, né? Uma mulher narrando o jogo do masculino. Na ESPN, na NBA, teve uma comentarista, uma narradora também. A Natália. Sim, não só isso, teve a técnica do San Antonio Spurs, né? Sim, também. Algo assim muito legal. Mas o que eu quero falar, já que começamos falando sobre a seleção, né? O que você acha da seleção com a Pia? Você acha que vai dar uma crescente agora? Porque chegamos ali, perdemos para a França, mas sempre batemos na trave, né? Nas Olimpíadas ficamos em quarto, na outra Copa do Mundo também ficamos não conseguimos chegar na semi e final, né? O que você acha em 2023? Você acha que na Austrália vai dar bom para o Brasil com a Pia agora? Sabe o que eu acho legal do nosso esporte? Que mesmo com tanto problema, a gente ainda consegue manter uma hegemonia de algum jeito ou de outro. A gente ainda consegue, eu não sei como, mas a gente consegue, seja no futebol, no futsal também. Então, sim, parece que qualquer modalidade que o brasileiro ou a brasileira ele entra, ele vai se destacar. E eu vejo, sim, a nossa seleção feminina, ela não é ruim. Eu gosto de assistir os jogos das meninas, é muito bom. Só que o que eu ainda acho que atrapalha é a gente ter países que, por mais que não tenham um talento como o nosso, eles investem na técnica, eles investem na tática. Então, ainda tem essas diferenças que eu acho que atrapalham um pouquinho do Brasil. E sobre a seleção da Pia, eu vejo que a galera ali que é mais especialista tá sempre dando umas cutucadas nas convocações dela por não entender alguns pontos.
um dos pontos é a da questão das goleiras, né? Que você até comentou ali no começo do vídeo, da falha da Bárbara, enfim, em 2019. Então, eles ainda criticam alguns pontos porque ainda tem muito que ser corrigido. E é um trabalho que, querendo ou não, ainda não teve nenhuma grande dificuldade em alguma competição ou em algum amistoso. Um dos últimos agora contra os Estados Unidos, que já deu para escancarar algumas coisas para a gente. Mas, assim, é um trabalho que ainda precisa mostrar para que veio. Uma coisa que eu estou mais confiante é sobre as Olimpíadas. Eu acho que aí eu já estou um pouco mais confiante, porque a gente está vindo uma geração muito boa. E é uma geração que está vindo com formação de base, com preparação de base. Então, acho que já dá para bater de frente com alguns outros países. Agora, sobre a Copa do Mundo, eu ainda não consigo falar, tipo, vai dar pra gente. Eu tenho medo que a gente bata na trave de novo. Mas eu tenho mais medo ainda que a gente assista aos jogos com aquele gostinho de, putz, não tá legal ainda isso daqui. Acho que eu quero assistir, comemorando, assistir feliz que a gente tá ali. E se bater na trave, porque ainda precisa de um pouco mais de tempo, eu acho que eu vou ficar mais tranquila. Acho que o que vai ser difícil para mim é assistir os jogos e falar assim, putz, não dá ainda, precisa fazer mais alguma coisa. Então, tô mais confiante para a Olimpíada do que para a Copa. É meio doido isso, né? Porque as Olimpíadas, elas vêm num clima de, assim, total desconfiança. Ninguém sabe o que vai ser dessa Olimpíada de Tóquio, porque... Beleza, os países estão com vacina, as coisas estão acontecendo, mas há um intercâmbio, o Japão proibiu as pessoas de fora de entrarem, mas de qualquer forma há um intercâmbio, a gente conhece Vila Olímpica, sabe como funciona, eles vivem juntos, eles conversam, vai ter que se criar uma bolha da NBA e o COI terá que segurar esta bucha, o português bem claro. E sobre seleção... própria Copa, pode falar, né? pode falar. Acho que eu, pelo menos, eu acho que eu tô sendo um pouco pessimista, mas eu fico um pouco assim, porque, poxa, não tá tão longe, sabe? E a gente tá vendo o que tá acontecendo entre a gente aqui, a gente tá vendo que o brasileiro, ele tá sendo barrado em tudo que é lugar, né? Então, sim, a gente não sabe o que vai acontecer até lá. E a própria questão Copa do Mundo também. Como que tem atleta que tá sendo convocada, mas ela não tá treinando ainda, entendeu? Então, acho que vamos ter que aguardar. Copa do Mundo que, se eu não me engano, é a primeira vez que acontece em dezembro, né? É novembro, dezembro ou dezembro, janeiro, porque vai acontecer no Catar. Então, mas por quê? Meio do ano é um calor assim que você não vai conseguir jogar bola. E final do ano lá é o inverno, que aqui já é verão, então os jogadores conseguem jogar nas arenas climatizadas da maravilhosa Dubai. A Copa que vai ter a menor distância, acho, também uma das menores distâncias entre uma ponta e outra, porque os Emirados, eles são pequenininhos. Estou lendo um livro chamado A Liga, que conta a história do futebol inglês. Não fazemos merchandising, sempre falamos aqui, mas ele conta a história de quem comprou o Manchester City, que eu não vou lembrar o nome, porque é um nome, assim, totalmente árabe. Não é tão fácil quanto Diego, Igor e Bianca. Mas eles contam que os Emirados Árabes Unidos são 7 Emirados que se juntaram. Então, cultura inútil para você que está assistindo o Resenheiros. Mas falando sobre seleção, a gente faz tempo que não tem aquele gostinho, né? De a seleção estar jogando. Em 2018, esse não é a pauta, mas em 2018, no primeiro jogo da Copa do Mundo, na época trabalhava em redação esportiva, do jornal A Tribuna de Santos, primeiro jogo da Copa do Mundo eu já sabia que a gente ia ser hexa. Porque o Brasil não entrou bem. E o primeiro jogo, você já sente, você já sabe o que vai acontecer. Porque Copa do Mundo são 7 jogos, no máximo, se eu não estiver errado. São 7 jogos. Então, se você jogou um mal, é muito pouco intervalo. Você fala, vai mal em todos. Tipo, mas 2002. Amigo, pega a seleção de 2002. Aí você vai entender por que o Brasil decolou. E Diego, falando da seleção e das gerações novas, né? Eu e a Bianca, né, somos de 02. Eu não sei ela, mas eu não tenho o mesmo apreço que você pela seleção. Também eu não tenho aquela coisa assim, porque eu
eu não vi, tipo, quase nada da seleção. E até do feminino também. Eu, assim, quando falam de seleção brasileira, para mim, falando tanto do feminino quanto do masculino, eu não tenho, assim, eu vejo isso pelos meus pais, né, pela minha família, pelo que eles me contam, e às vezes também tem um pessoal, até do feminino, que mostra um vídeo e tem tudo, e eu fico, putz, eu não vi, eu não lembro, assim, tem algumas coisas vagas mais do feminino do que do masculino, que eu acho que o do masculino que marcou a nossa geração, Igor, com certeza foi o 7-1. Não tem, primeiro que... Olha só. Entendeu? Porque assim, 2010, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro muito pouco. Da Holanda, lembro da Holanda. Sim. Só isso que eu lembro. Eu lembro do Felipe Melo pisando no Schneider e acabando com a nossa vida. Glorioso Felipe Melo. E em 2006 também a gente tinha 4 Roberto Carlos puxando a meia. Eu nunca entendi até hoje por que ele fez isso. Quem que puxa a meia aí? Não lembro de e esquece. nada. 2006 o Roberto Carlos puxou a meia, a zaga do Brasil não acompanhou o Henry, apenas tinha Henry, e ele fez o gol, e a França não foi campeã por conta de Zinedine Zidane, vulgo Zizou. Mas 2002, aquela seleção, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Marcos, Lúcio, Roque Júnior. Você viu 94 e 2002, né? 94 eu não lembro porque eu sou de 93. 98 eu não lembro do 3-0 da França no final, porque eu não acompanhava muito futebol, mas 2002 para frente eu comecei de fato a acompanhar. Então, Copa do Mundo, eu compro camisa do Brasil antes da Copa do Mundo para assistir com camisa. Eu falo, a Copa tá chegando, eu preciso de uma camisa do Brasil. Eu compro, eu falo, gente, Copa, disso. eu preciso do manto. Então, eu tenho se você acompanhar o primeiro ou segundo vídeo que a gente fez, eu estou com a última camisa, penúltima, na verdade, camisa do Brasil, né, que é aquela com canarinha aqui atrás da Copa de 2018. Eu falei, preciso, Copa do Mundo, eu tenho que ter uma camisa. Então são culturas e culturas. Mas vamos voltar a falar de futebol feminino. Essa semana, no Bate-Bola Debate da ESPN, o Daniel Alves citou os 4 mandamentos para o futebol melhorar. Vou adaptar esta ideia e passar a bola para você, Bianca. Você assume a CBF hoje. 4 mandamentos da Bianca para melhorar o futebol feminino. 4 mandamentos da Bianca para melhorar o futebol feminino? Acho que o primeiro, eu faria questão de obrigar os clubes também a ter categoria de base. Pelo menos um sub-18 por aí, porque não são todos que têm. Eu colocaria isso. E o segundo mandamento talvez lembrasse um pouquinho do primeiro, que é esse olhar para a base, né? Eu investiria mais, assim, firme nessa questão, e eu dava um jeito, não sei se ia ser possível, de trazer o futsal junto, porque eu acho que todo atleta que começa na quadra, ele se destaca muito mais quando vai para o campo. Eu acho que teria que ser... Digo isso de todos os jeitos, seja no feminino, seja no masculino. Porque, sei lá, dos 5 aos 11, que é a idade que o pessoal já coloca os filhos em escolinha, eu colocaria no futsal. Depois dos 11 até 18, enfim, aí você iria para o campo, você faria essa migração. Então, acho que eu daria um jeito de ter um convênio assim com essa parte e investiria nisso. E aí, os outros 2... acho que eu teria o melhor, como que eu posso dizer? Apesar da gente ter a Band e a Globo hoje, alguns jogos também são no Maicujo, né? Então, eu trocaria de plataforma. Acho que a TVN Esportes está fazendo um trabalho fantástico com o futsal também, que eu acompanho bastante futsal. Com o futsal, com outros esportes, eu acho que eu mudaria de plataforma, porque isso chamaria mais atenção. Porque tem jogo que a gente assiste que, o cara tá filmando com câmera de celular, e às vezes você não consegue assistir, você não consegue ver nada. Eu já peguei jogo no Maicujo, é uma batalha. É uma batalha. E às vezes tem comentarista e narrador que, não dá pra você assistir, porque eles erram o nome de jogadora, eles fazem piadas assim que às vezes não sabe. Então, se eu tivesse trabalhando na CBF, eu com certeza olharia também para essa questão da transmissão. E o último é que eu daria cursos de capacitação
para todo mundo que fosse trabalhar com o feminino, porque eu acho que a pessoa precisa, seja técnico, seja dirigente de clube, eu traria essas pessoas que estão nos times para perto, entendeu? Para ter ali uma coordenação um pouco mais linha dura, para ver o que está sendo feito com o trabalho, com o dinheiro que é recebido também, se está sendo bem investido ou não. Então, acho que basicamente eu faria essas 4. Falando sobre 100% aprovado. Falando sobre futsal, né, uma ótima ideia, só que até no masculino a gente não vê quase nada, assim, do futsal dos clubes, né? A gente tem o Corinthians, tem o Magnus, que não tem um clube no futebol de campo, né? A gente vê outros clubes no futsal. Ai, e gente, não dos próprios clubes. Magnus é tudo pra mim, é meu time. Eu não falo de time de campo, mas falou do Magnus pra mim, olha, sou clubista, nossa, dá até um negócio aqui. Vou falar que eu torço também, e não é por causa do Fred, porque porque a gente teve um aumento de torcedores do Magnus por conta depois da série do Fred. Mas eu morei em Sorocaba e lá Magnus é de Sorocaba, então eu sempre tenho um apreço tanto pelo São Bento também, do Paulistão, que está aí na última posição. E o legal do Magnus é que tem o Taboão, né? Magnus, que é o do feminino também. Sim. Fazem assim um trabalho muito legal. É uma das grandes equipes que a gente tem aqui no Brasil do feminino. Também gosto bastante. Mas isso que você falou do trabalho... Eu não assisto futsal, gente, então... Não, eu só vou dar uma conclusão falando em cima do que o Igor falou, sobre o investimento, né, até no masculino. Mas é verdade, é uma coisa também que eu queria ver um pouco mais bem tratada aqui no Brasil. Mas aí a gente já entra em uma outra federação, né, que é a CBFS, em outro assunto. Mas aí também já entra naquilo que eu falei, a hegemonia brasileira. Porque mesmo o nosso esporte sendo tão maltratado, os melhores do mundo são brasileiros, estão aqui ou estão lá fora e representando o nosso país. Igão, já manda a tua próxima pergunta, vai. Vamos lá. Qual você acha que, das jogadoras atualmente que temos no futebol feminino brasileiro, que você acha que tem capacidade para substituir a Rainha, Marta e a Formiga? Olha, hoje eu vejo a nossa seleção assim, ela é equilibrada com as jogadoras. Não tem nenhuma assim que, se destoa muito, como a Marta, como a Formiga, como a própria Cristiane. E uma coisa que eu tenho para mim também é que é muito difícil você comparar história, título e representatividade, né? Porque tudo bem que aliás, quem tá vindo agora já vem com, a Marta, sei lá, uma menina de 11 anos. Ela já sabe quem é a Marta, entendeu? Mesmo ela sendo nova, ela não tendo visto muita coisa. Por quê? Porque é uma representatividade muito grande, dentro e fora de campo. Então, por eu ver a nossa seleção ela mais equilibrada, é muito difícil de eu falar, essa ou essa. Mas, assim, hoje, no lugar da Marta, acho que a Debinha, se eu não me engano, é ela que é a artilheira da Era Pia. Eu acho que, assim, ela pode substituir a Marta quando ela se aposentar. E em relação à Formiga, eu colocaria a Luana, que joga no PSG. Mas, assim, de novo, é muito difícil a gente comparar, né? Acho que, assim, isso é uma coisa que a gente tem que começar a aceitar também, que as grandes, sim, elas vão parar, estão quase parando. A gente precisa correr aí para ver como que vai ser esse futuro, né? Assim como o Lionel Messi, o melhor jogador deste planeta, também um dia vai parar. Infelizmente. É verdade. Os melhores estão ali. Isso porque o futebol é um assunto muito interessante. Isso dá até uma bela de um vídeo, porque o futebol ele já foi muito cíclico, mas hoje ele não vem se mostrando tão cíclico quanto era. Porque, por exemplo, você tinha antigamente, vou citar alguns, você tinha Shevchenko, você tinha Vieira, você tinha Trezeguet, Henry, Zidane, Ronaldinho, Kaká que foi chamado de jogador comum. Eu não acreditei quando eu li isso, tá? Eu li alguma coisa por cima esses dias também. O cara foi o melhor do mundo, jogou muito na seleção. Nossa, jogou muito. Gente, adivinha quem falou, né? Adivinha quem falou. Deixa quieto. Pula. Não merece ibope. Esse assunto não merece ibope. Que fique bem claro.
Então, você tinha também... Aí vamos voltar um pouquinho. Você tinha Denilson, você tinha... Quem mais ali? Você tinha Vieri, você tinha Cannavaro, Cacilhas, Puyol. Você tinha uma gama. Gente, tá todo mundo parando. Van der Sar, Dida, Marcos, Rogério. Pô, tá parando. Tá ficando escasso. Tá ficando escasso. Hoje a gente tem Messi e Cristiano, que vão durar mais 2 anos no máximo. A não ser que o robôzão invente de jogar 3. Mas, vai chegar uma hora... Eles mereciam estar parando no nível que sempre jogaram, né? Pelo menos no lugar. Em lugares que... O Cristiano, ele é de tirar o chapéu, porque ele sai da ponta, vira centroavante e se reinventa. O Messi, a gente sabe que está passando por inúmeros problemas, e ele tem, de fato, algum problema que nunca foi veiculado, mas quem acompanha futebol sabe que o Messi tem algum probleminha, né? Existe ali alguma coisa, mas quando o Messi e Cristiano parar, vai sobrar quem? Mbappé? Haaland? Mas hoje a gente já está vendo essa diferença, né? Os dois estão fora das quartas de final. Né? Há um abismo muito forte no futebol. E a gente vê Haaland e Mbappé, os dois ali na... Entendeu? Há um abismo muito forte. O futebol vai ficar mais equilibrado? Talvez, não sei. Mas o tal do futebol, que sempre mantém a gente lá em cima, porque eu brinco que às vezes o futebol tem vontade própria. E eu tenho exemplos disso. O futebol sempre nos surpreende, e eu espero que nos surpreenda mais uma vez com isso. Tomara, porque né? Precisamos de gente que mantenha o nosso esporte num padrão bom. É verdade. Né? E eu acho que cuidar do nosso futuro também é uma receita boa para a CBF, porque não falo isso só no feminino, né? Que eu já até falei qual que era meus 4 mandamentos. Mas eu acho que a própria base masculina também. Às vezes eu assisto no Sport TV alguns jogos assim e vejo que, a gente tem ali uma geração boa, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de olhar, um pouco mais de carinho com isso. E até mesmo de preparação psicológica, porque tem uma molecada assim que às vezes que eles se perdem, entendeu? É muito dinheiro, então tudo isso envolve. Gente, o Adriano Imperador, futebol, né? Adriano Imperador se perdeu. E olha que o Adriano jogava, tipo, horrores. Não sei se vocês acompanharam, mas o Adriano destruiu na Itália, destruiu no Brasil, destruiu na seleção. E chegou um dia que a gente até pensou assim, foi veiculado na mídia, Adriano vai morrer, ele tem uma doença terminal. Mas não, o Didico, também conhecido, resolveu parar e ir viver a vida que ele vive hoje, maravilhosamente bem, sendo Didico. Então, rolou muita coisa na história do Adriano, coitado. Mas hoje vive bem e temos ele lá. Teve uma época que ele sumiu, né? Lembra que ele sumiu, desapareceu. A gente achou, na Inter, a gente achou que ele morreu, a gente achou que ele ia morrer, enfim. Mas o que eu quero falar de agora, eu vou sair do masculino, mas eu vou pegar o masculino e vou levar para o feminino, porque você vai entender. O futebol masculino é feito de ciclos. O São Paulo destruiu no começo nos anos 90 e anos 2000. O Corinthians destruiu na era Tite, ganhou tudo que podia imaginar, chegou no teto e falou, e agora? O Palmeiras vem criando uma hegemonia, tá? Porque ganhou só 2 títulos. O Flamengo vem criando uma hegemonia também, porque ganhou ali 2, 3 títulos importantes. O Flamengo de Jesus tinha mais títulos do que derrota. Tá, mas o Flamengo de Jesus durou 1 ano. Não é uma coisa assim que está indo, né? Então, não foi uma hegemonia. Foi um ciclo extremamente vitorioso. Rogério ganhou o Brasileirão? Ganhou. O Flamengo está construindo uma imagem muito boa, que esse ano também vem muito forte. No futebol feminino, como é que você enxerga este ciclo? Porque há uma movimentação muito grande. A Chu estava no Santos, foi para a Ferroviária. A Cristiane saiu de São Paulo, foi para o Santos. Você tem a Marta que sai do Santos e vai para tal lugar. Você tem alguém que sai da Ferroviária e vem para cá. Alguém que sai do Avaí, Kinderman, e vai para o Santos, que vem para o Palmeiras, que roda, que vai, que vem. Como que você entende os ciclos do futebol feminino? Isso é uma coisa muito importante para quem não acompanha também entender o esporte. Não, essa é uma opinião minha. Eu acho que deve ter algumas outras coisas, mas assim, falando primeiro sobre títulos, né, que você falou aí do Palmeiras, do Flamengo, o atual ciclo que o futebol feminino está vivendo é o Corinthians. O Corinthians, ele é assim, um time a ser batido, porque
nos últimos anos é o que tem ganhado tudo, disputado Libertadores. Tudo bem que não ganhou esse ano a Libertadores. Não entendi por na verdade, tinha tudo para ganhar, mas não ganhou. E vive um ciclo de títulos muito alto. Então, quando começa uma competição, o pessoal já fala, putz, o Corinthians vai chegar, com certeza. A torcida do Corinthians ela já se acostumou com isso também. E esse ciclo antes era do Santos. Antes era as Sereias da Vila que estavam ali batendo tudo. E antes disso, as pessoas falavam Foz Cataratas, tinham alguns outros times antigamente. E esse ciclo ele mudou. Antes era o Santos, aí foi o Corinthians, e agora a gente tá aí como que vai ser esse ano. E por que eu tô falando como que vai ser esse ano? Justamente por esse exemplo que você falou, de uma jogadora tá aqui, daqui a pouco ela já muda. Esse ano tá muito legal. E eu vou dar um exemplo do Santos. O Santos, ele trouxe esse ano a Bianca Brasil, que é a maior artilheira do brasileiro feminino, que estava no Inter, que estava na China e que já foi do Corinthians. Então, ela ganhou o Libertadores no Corinthians, foi para a China, voltou para o Inter. Então, e hoje ela tá no Santos pela primeira vez. E ele também trouxe algumas jogadoras, o Santos também trouxe algumas jogadoras do Internacional, fora que no elenco tem a Cristiane, tem a Taizinha. Palmeiras esse ano trouxe a Chu tá no Palmeiras agora. Então, tipo, já jogou, tava na Ferroviária, tava no Santos e agora veio pro Palmeiras. A Bia Zanerato também, né? Isso que eu ia falar, também trouxe ela. Então, o São Paulo, que também tá ali com algumas jogadoras muito boas e também pegou de alguns times. Então, ouvindo você falar de exemplo do masculino, de ciclos passados, eu tenho a impressão que o futebol feminino ele tá começando, ele vive hoje a sua ascensão, que enquanto o futebol masculino talvez esteja ali quase caminhando... Em decesso, pode falar. Pode falar que o futebol está em decesso, tá? É totalmente... Enquanto um sobe, o outro desce. Exatamente. Hoje eu consigo enxergar o futebol feminino em uma crescente e o masculino uma decrescente. Por que eu enxergo isso? Porque as pessoas estão começando a se animar de ver essa movimentação, entendeu? Estão começando a criar expectativas para começar logo os campeonatos. Ano passado já foi assim, entendeu? Ano passado a gente começou com uma expectativa muito grande, veio a pandemia, que eu acho sim que deu uma quebrada nisso, e de novo, sobreviveu, foi campeão, quem já estava quem tinha uma base mantida ali, que era o Corinthians, que não mudou muito o time. Então, para esse ano, a gente está realmente com uma expectativa muito grande. Mas aí, fazendo uma comparação assim com o que está acontecendo no masculino. Se você vê os estaduais hoje, só vejo pessoal reclamando dos jogos, entendeu? E aí agora quando me falam, eu não vejo a hora de começar o Brasileiro Feminino. Eu tô muito ansiosa para poder assistir, principalmente as Sereias, porque o time desse ano, para mim, tá muito bom. E, por exemplo, o Santos trouxe também uma técnica de fora, né? A Cristiane Lessa. Então, assim, aí o que eu fico pensando? Os outros treinadores, eles já devem ficar com isso na cabeça. Pô, os caras trouxeram uma mulher de fora, né? Como que vai ser isso? Então, acaba que todo mundo fica com essa expectativa. Então, acho que hoje, o ciclo do futebol feminino, ele é uma crescente. É uma crescente de estar trazendo público, de estar trazendo torcida também para perto, porque ainda eu vejo alguns comentários, um exemplo quando a Chu foi anunciada no Palmeiras. A minha prima veio falar para mim, ela falou assim, nossa, Bianca, eu fui ler os comentários, o pessoal estava falando que não queriam saber daquilo, queriam saber sobre o masculino. Então, o futebol feminino também está passando por esse ciclo de aceitação dos outros torcedores. Então, é uma crescente. Acho que esse é o nosso ciclo. E sobre títulos, o Corinthians vive hoje uma estabilidade, assim, de ser um time a ser batido. Esqueci de falar do Santos, antes que me crucifiquem na internet ou seja cancelado. O Santos também teve a sua hegemonia com Diego, Robinho, André Balada, claro, e Neymar, obviamente, aquele Santos que ganhou do Peñarol e destruiu aquela Libertadores. E do Ganso, que começou parecendo um Maserati e terminou ao melhor estilo Fiat 147. Enfim, então, para não ser cancelado na internet, falei dos 4 grandes, né? É que o ciclo do Santos começou no meio do ciclo do São Paulo, né? Ali no finalzinho do ciclo do São Paulo, e quando o São Paulo acabou, o Santos já tinha ali aquele, né?
Porque o Santos destruiu com Diego e Robinho, enquanto o São Paulo estava crescendo. O Santos, o último título do São Paulo foi 2012, o do Santos de expressão foi 2011, certo, Igão? Teve Copa do Brasil depois, sim. Não, mas a Copa do Brasil, o Fernando 2015. Braz ganhou com aquele gol em cima do Santos, né? Muito bem, a memória ainda está funcionando. Mas acho que teve o Paulista, né? Se eu enganado, sim, teve um Paulista de Paulistão teve. Paulistão, a gente brinca que o Paulistão e o Santos, Paulistão e Santos são a mesma coisa. Eles andam juntos e vão dar eternamente juntos. O último do Santos foi 2016. Como diria Luxemburgo, eu sou o dono da casa. O Santos diz pro Paulistão, eu sou o dono da casa. Porque, enfim. Mas, Igão, quer finalizar com uma última pergunta? Ou tá tudo certo? Que tudo nosso. Eu queria falar sobre os clubes paulistas, né? Que eu acho que é os que mais investem, assim, dentre os que estão no repertório nacional, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, eles estão investindo bem no futebol feminino, né? Tá criando um elenco bom e sempre brigando por títulos. Mas a minha pergunta para ela é como surgiu a vontade dela de entrar nesse mundo do jornalismo, né? Ela que disse que desde criança já pensava nisso. Como que surgiu assim? Isso, eu vou responder essa pergunta, mas também vou dar uma pincelada nisso que você falou, que é verdade. Aqui em São Paulo, a gente está vivendo uma fase muito boa em relação a isso. E aí vem com aquilo que eu já tinha falado, né? De você ter realmente dirigentes que querem investir, que querem trazer nomes novos. E isso também vem muito da Federação Paulista, porque eles fizeram lá dentro um trabalho sensacional. A Aline Pellegrino, que foi ex-jogadora, hoje com a Lorena. Então, isso vem muito da nossa federação. E eu sempre acho... Eu já fiz lives com jogadoras de outros times ano passado. Eu e uma amiga minha, de trazer meninas de Minas, meninas do Sul, tudo para conversar. E assim, é uma diferença muito grande, infelizmente, entendeu? Elas mesmas sabem que tem essa diferença. E aí, essa diferença, ela começa a surtir efeito quando uma Globo quer transmitir os jogos. Por quê? Porque a Globo vai querer transmitir os jogos dos times paulistas, né? Porque dos times que vão dar mais audiência. Então, até quando saiu a notícia, eu vi o pessoal já falando, espero que os outros eixos ali não reclamem, porque, eles vão colocar quem vai dar mais audiência, porque também tá investindo, né? Eles querem ganhar o dinheiro deles. Mas falando sobre mim, eu comecei com essa paixão por conta do Jogo Aberto, da Renata Fã. Eu tinha 12 anos na época, e assistindo Igão é fã do Jogo Aberto, não quero contar nada para ninguém. Sempre assistindo eles ali, ela principalmente, eu vi aquilo, eu falei, caraca, eu gostaria de fazer aquilo ali na minha vida. E aí eu lembro que eu não sabia direito nem que era jornalista, eu tinha 12 anos. Por mais que eu já gostasse de ler, sempre gostei de ler os textos do Mauro Betti, então eu falava, tipo, putz, eu quero fazer isso. E aí eu fui pesquisando e eu fui entendendo o que era o jornalismo, e aí eu comecei a ir atrás também de conhecê-los, que graças a Deus eu pude ir lá no Jogo Aberto em 2017. Foi assim a realização do meu primeiro sonho, na verdade, porque eu sempre quis conhecê-los. Demorou 4 anos para isso acontecer, mas eu corri bastante atrás disso, porque era algo que eu queria. E em 2017 também foi quando eu comecei a escrever para blogs, aí depois não parei mais. E começou assim. E sobre o futebol feminino, eu comecei jogando, né? Tipo, eu sempre gostei de jogar, sou do futsal, gosto muito, muito mesmo. Então, eu falo para as pessoas que eu precisei viver essa realidade, como mulher mesmo, não como atleta profissional nem nada, mas como mulher querendo praticar um esporte, para hoje defender essa causa, sabe? Então, eu falo que eu ainda preciso fazer mais. Gosto dos dois, acho que não tem diferença nenhuma, o futebol é o mesmo, que a única coisa que muda são as categorias, mas isso para mim não importa de nada, porque não tem diferença. Então, basicamente, resumindo assim, esse amor pelo jornalismo é que começou pelo Jogo Aberto mesmo. Gosto da parte de escrever, gosto da parte de falar. Não sei ainda qual área eu vou seguir, se vai ser como repórter, não sei. Mas com certeza espero muito, muito mesmo que seja na parte esportiva, que é onde eu me encontro e é a minha paixão. E o Rainhas do Drible, ele veio para
para nutrir esse amor dentro de mim mesmo. A história do blog, ela é assim muito louca, porque em 2017, eu e mais 7 amigas, a gente fazia parte do mesmo blog. E eu sempre fui a mais novinha. Então, o meu apelido lá dentro é o mascote, porque eu entrei com 15 anos no blog. Nossa. E as meninas eram, tipo, 20, 24, então só tinha eu menor de idade. E por muito tempo foi assim. Só que esse blog que a gente entrou, ele acabou em 2018. E aí ele acabou, e assim, em um dia, no dia seguinte, eu e essas minhas 7 amigas, a gente já falou assim, vamos criar um negócio nosso, não vamos parar. A gente criou Rainhas, chamou algumas meninas que já faziam parte desse outro blog, e a gente continuou seguindo o nosso sonho. E o 10K, né, do Instagram foi algo que ajudou muita gente pelo arrasta para cima. Mas assim, a gente só atingiu essa meta por multirões mesmo. Porque no Rainha, a gente teve que fazer uma enxugada de elenco recentemente, então eu acho que atualmente no blog a gente deve estar com umas 23, 24 mulheres. E são mulheres, assim, de vários lugares do Brasil. Então, a gente sempre gostou de estar fazendo multirões, sabe? De chamar a pessoa para seguir. E se eu não me engano, o nosso Instagram, quando a gente pegou, ele já tinha, acho que 3 mil seguidores. Então, assim, não foi começado do zero. A página no Facebook, sim. Então, é muito trabalho. E para você manter o engajamento também é muito difícil. É mesmo. Porque não é só os... Putz, tem 10 mil, mas e aí? Esses 10 mil interagem? Não. Sendo bem sincera, não interagem. Então, a gente tem sofrido bastante com isso. A gente está até se reinventando agora, o que a gente vai fazer, porque essa questão de engajamento, ela é bem complicada. Mas, resumindo, foi isso. Não, mas você está bem certa. Mais um momento cultura inútil. Os micro-influenciadores têm eles têm cerca de 3% de engajamento e os macro têm cerca de 2%. Então, é muito complicado mesmo essa parte de engajamento. Sabemos bem disso. Encerramos, então, mais um bate-papo maravilhoso, de extrema qualidade, aqui no que você só encontra no Resenheiros, é claro. Muito obrigado, Bianca, por ter passado esse tempo com a gente, por ter trocado essa ideia. Você está convocada para voltar a este nobre canal no começo do Brasileirão Feminino para debatermos um pouco do campeonato, falarmos aí estatísticas, a gente pode ir trocando. O Resenheiros também está aí à disposição para conversar, para bater papo. A gente preza sempre por essa política de troca de conteúdo, porque, né, a internet é assim, um ajuda o outro, pega a mão e vamos embora. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agora é o momento jabá, né? Estamos chegando ao final do primeiro tempo, mas aqui não vai ter 2. Então deixa aí o @ de vocês, faz aí o jabazão. Então sigam lá o Rainhas do Drible nas redes sociais, é o mesmo nome em tudo, Rainhas do Drible no Instagram, no Twitter e no YouTube também, que a gente está com um projetinho de estar voltando a postar mais vídeos. Eu gosto muito dessa parte, então vocês vão ver bastante meu rosto lá. E a minha rede social pessoal também, que é onde eu costumo publicar texto, que às vezes dá vontade de escrever alguma coisa, ou só compartilhar opiniões mesmo, que é @Bianca Ramos. Acho que, se eu não me engano, tem 2 As. Acho que tem 2 As, sim, e é isso. E quando começar, pode deixar que a gente marca assim e eu venho. Tô bem ansiosa, tomara que comece na data prevista, né? Pelo menos, que já mudou por conta dessa parada de jogos, né? Vamos ver aí qual que vai ser a data de agora, porque eu já vi que aqui, pelo menos na Baixada, vão ser mais 2 semanas, né? Até dia 11 de abril. Até dia 11. Se eu não me engano. Não sei se é no estado de São Paulo inteiro, ou é só aqui na Baixada? Aqui em São Paulo também até dia 11, então deve ser o estado de São Paulo. Até dia 11, o governador João Dória determinou, até dia 11. Então, e o Santos faria a sua estreia no dia 17, não sei se ainda vai ser dia 17, né? Então, ainda tá tudo assim em aberto. Um momento muito complicado para todos nós. Igor Chaves, o meu abraço, até o próximo vídeo. Né? É isso aí. Estaremos aqui com mais não, quem sabe na semana que vem não teremos mais uma entrevista de futebol feminino, ou de futebol masculino, ou do que for, né? O Resenheiro está aí, que a resenha é livre. Muito obrigado a você que acompanhou. Tem o Balango Dango aqui, eu não sei, assim, a gente sempre erra a direção,
toque lá no sininho, se inscreva, deixe o joinha, aquele famoso comentário, nem que seja uma mãozinha. E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e em casa, se protegendo. Se tiver que sair, use máscara, tá? Não vou entrar na onda de fique ou não fique. Se precisar sair, use máscara e leve seu álcool gel no bolso. Certo? Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.